Então, iniciou a gravação. Nesse bloco, nós vamos iniciar com a apresentação da Fernanda da Costa Monteiro Araújo. Fernanda já estava aí presente, né? Você vai fazer a projeção, né, Fernanda? Só assim para eu lhe ver, né, Fernanda? Pois Matar é, saudade. Bom te ver, mesmo que assim, né, na tela, mas é bom que a gente sabe que você está bem. Só para uma questão mais, que eu não sei se as pessoas estavam no bloco anterior, mas todos os apresentadores vão ter 15 minutos, né? E quando estiver se aproximando próximo do fim, ou a gente levanta a mão, a gente não sabe se todo mundo acompanha isso, ou a gente abre o microfone, mas a gente tenta avisar quando estiver finalizando, tá certo? Fique à vontade, Fernanda. Bom dia a todos. Deixa eu já tentar compartilhar com vocês aqui a tela. Está dando para visualizar? Bom, bom dia, né? Bom dia a todos. Eu sou Fernanda Monteiro, né? Sou professora doutora da Unirio, do curso de Arquivologia da Unirio, colega de departamento do Renato e da Patrícia. Patrícia está, né, agora em outra universidade, então a gente tem se visto pouco. Até Renato a gente se vê pouco, né? No mesmo departamento a gente consegue fazer essa proeza, mas queria agradecer muito, né, a possibilidade, a oportunidade de estar apresentando essa pesquisa aqui para vocês. Na verdade, esse projeto que eu vou estar falando um pouco hoje, ele é mais amplo, né? E para tentar atender um pouco dos objetivos do evento, eu fiz um recorte específico sobre os acervos pessoais, né? Tentando entender aí essa problemática da pesquisa, especialmente sobre os acervos pessoais. Bom, esse trabalho já é um projeto de pesquisa, né, que a gente vem desenvolvendo lá no curso de Arquivologia da Unirio. Ele, na verdade, está entrando no seu 2º ano e ele tem, né, a ajuda fundamental e essencial do bolsista de iniciação científica, que é o Rômulo, né? Rômulo tem me ajudado aí nas pesquisas, tanto na etapa online, quanto agora na etapa presencial. E sem ele, esse projeto seria inviável de estar acontecendo. É uma ajuda bem importante aí. Eu sou a coordenadora do projeto, né, que tem como uma demanda inicial, uma inquietação pessoal minha, após alguns anos lecionando a disciplina de classificação na Unirio, né, e após alguns anos de trabalho com acervos pessoais, né, e aí eu tentei juntar um pouco essa minha experiência prática em acervos pessoais com, né, a parte teórica que a gente vai estudando, né, e dando na disciplina de classificação de documentos arquivísticos lá na Unirio. Bom, e qual que é o objetivo principal, né, desse estudo? O objetivo é entender o lugar das fotografias no quadro de arranjo elaborado pelas instituições de guarda de acervos pessoais, né? E aí a gente entende essas fotografias como peças fundamentais na construção do patrimônio documental, tanto, né, de pessoas quanto de instituições. E quando eu falei que esse projeto é um pouco mais amplo, é porque a gente também analisa documentos institucionais, né, acervos institucionais. E o foco principal da discussão desse projeto é um foco mais teórico-metodológico, né? No primeiro bloco de apresentações, as pessoas apresentaram muitos estudos de caso, né? Alguns estudos mais focados em acervos específicos. E eu acho que o nosso projeto ele tem uma discussão mais conceitual e mais teórica da função classificação em acervos pessoais, né? Tendo aí como foco principal o conceito da organicidade nos acervos arquivísticos. E aí eu queria fazer uma observação, né, porque
diferentemente das outras áreas da informação, da biblioteconomia, da museologia, a arquivologia tem uma característica singular, que é a organicidade, né? Diferente das outras áreas, nós, arquivistas, trabalhamos com conjuntos documentais, né? A Bíblia e a museologia têm como objeto de estudo documentos únicos, né? Itens documentais. A arquivologia não, ela tem uma outra preocupação, que é justamente entender o contexto de produção dos documentos numa perspectiva de conjunto, né? Então, é o que a gente chama da conversa que os documentos têm entre si. Cada documento conversa com os seus outros componentes daquela mesma função de produção. Então, o projeto ele tenta justamente entender a representatividade desses contextos de produção nos instrumentos de gestão, né? Leia-se aí plano de classificação ou quadro de arranjo, que inclusive essa é uma outra observação importante que o projeto menciona, né? Que é a não distinção entre plano de classificação e quadro de arranjo, né? A gente entende que essa nomenclatura ela não faz sentido, e isso já vem aí numa perspectiva de análise de autores mais contemporâneos que trabalham a classificação como uma função arquivística para 100% da documentação, né? Quando a gente fala que existe uma diferença de nomenclatura entre plano de classificação e quadro de arranjo, a gente entende que a função que o documento vai ter na fase permanente é outra, né? O uso que se faz dessa documentação é diferente de uma fase para outra. Mas o processo intelectual de elaboração desses instrumentos é o mesmo, né? Precisa partir do entendimento das funções de produção desses documentos, no sentido de tentar conservar o máximo possível essa tal organicidade, né? Esses vínculos que os documentos têm entre si. E isso, na verdade, é uma forma, né, de estar garantindo, inclusive, o acesso a esses documentos e a perpetuação dessa relevância histórica que esses documentos têm, né, pensando especialmente aí num contexto de acervos pessoais. Bom, e qual que é a metodologia que a gente vem utilizando, né? Inicialmente, a gente fez um mapeamento de instituições de guarda de acervo no município do Rio de Janeiro. Logicamente que existem outras, né? Mas, de início, a gente tentou focar naquelas com maior visibilidade, enfim, não é nem visibilidade, mas aquelas que têm maior procura, né, por pesquisas do público em geral. E aí aqui eu coloquei as principais que a gente já pesquisou, né, que foi o CPDOC, o Centro de Pesquisa e Documentação e História Contemporânea, a Fundação Casa de Rui Barbosa, o Museu de Astronomia e Ciências Afins, o MAST, o Arquivo Nacional, a Casa de História e a ABL, Academia Brasileira de Letras. Oi? Fernanda, não está passando o slide para a gente. Tá no primeiro ainda para a gente. Não? Tá na introdução? Tá na capa, na abertura. Sério? Ué, peraí. Deixa eu sair e entrar de novo. Parei agora. Agora todo mundo não dá mais para ver, né? Isso, saiu. Vou tentar de novo, peraí. É porque com a projeção eu não consigo visualizar vocês. Então, se não der para ver, pode me interromper, tá, Renata? Tá. Agora tá dando para ver? Tá, agora tá. Agora vê se você consegue botar nesse modo apresentação. Assim, foi? Foi, ótimo. Foi, ótimo. Tá. Não vou voltar, porque senão a gente vai perder tempo, né? Porque, ótimo. Na verdade, o slide anterior foi um pouco do que eu já falei, então vou seguir. Bom, então, voltando aqui para a metodologia, né? Então, a gente selecionou aqui algumas instituições
CPDOC, Casa de Rui Barbosa, o MAST, o Arquivo Nacional, a COC e a ABL. E a gente começou as pesquisas, primeiramente online, né? Fazendo um levantamento dos fundos que essas instituições custodiavam, através de uma ficha de elaboração própria, né? Que eu, em conjunto com o bolsista, a gente elaborou. Essa ficha é essa aqui, tá? Bem resumida. Onde a gente tem o nome da instituição pesquisada, o acervo pesquisado, o fundo ou a coleção, e o quadro de arranjo desses fundos, e aí a gente colocava ali as séries e as subséries, e tentava entender se existia alguma série separada para as fotografias ou não, e aí sinalizava se sim ou não. E fazia uma breve análise da localização dessas fotografias nesse quadro de arranjo. Então, esse foi o primeiro levantamento online que a gente foi fazendo no banco de dados das instituições, aquelas que estavam disponíveis online, para tentar entender como que esses instrumentos de classificação eram elaborados, né? Como é que se dava a localização dessas fotografias nesses instrumentos. E a segunda fase agora, que é na qual a gente se encontra, né, as fases das pesquisas presenciais, para entender um pouco como que foi essa dinâmica do ponto de vista das instituições, né, que também está sendo elaborada por um questionário que elaboramos, né, que é esse aqui, onde a gente tem algumas informações gerais da instituição, a pessoa, né, responsável pelos acervos. Normalmente, esse questionário aqui, ele é respondido em conjunto com a pessoa, né, como uma espécie de entrevista. Rômulo tem tentado contato aí com algumas instituições para tentar marcar essa conversa. Em alguns momentos, esse contato fica um pouco difícil, né, algumas instituições não respondem, algumas têm uma agenda mais apertada mesmo, mas a gente, né, segue tentando. De início, a gente conseguiu agendar a conversa com a ABL, né? E eu vou falar um pouquinho dela mais para o final. Bom, como eu disse, né? A gente está aí entrando na fase das pesquisas presenciais. A gente acha que isso vai levar um tempo maior do que as pesquisas online, né? Até natural, porque, né, demanda aí um tempo maior para entender a dinâmica da construção desses instrumentos. E tentando sempre, né, ter esse norte, né, de entender a representação dos contextos de produção dessas fotografias nesses instrumentos de classificação. E aqui eu trouxe alguns resultados das pesquisas online que a gente já mapeou, né? Então, na ABL, a gente tem aí 80 fundos disponíveis, isso tendo como base o que está disponível lá de forma online, tá? E aí eu queria destacar aqui o que está em vermelho, né? Desses 80 fundos, 32 aí eles dividem lá, né, por fundadores e patronos. Dentro dos fundadores, a gente tem 40 fundos. Desses 40 fundos, 32 fundos possuem séries específicas para as fotografias. E dos outros 40 fundos relacionados aos patronos, 27 possuem séries específicas para as fotografias. Na COC, né, 127 fundos, sendo que 95 possuem séries específicas para fotografia. No CPDOC, 186 fundos, desses 135 com séries específicas para fotografias. No MAST, 23 fundos, desses 23, 18 com classes específicas para as fotografias. Lembrando que os outros acervos, né, às vezes não contemplavam a pesquisa porque não tinham fotografias, ou porque ainda não estavam liberados na base de dados, ou porque não tinham sido organizados, enfim. Desse levantamento, a gente tentou ter algumas considerações parciais, né, iniciais,
de que os documentos fotográficos de valor histórico e cultural, em sua maioria, são separados das outras tipologias documentais que compõem o acervo. A gente percebe em diversos instrumentos de classificação as fotografias separadas como se fossem documentos à parte do restante do acervo, né? E, na maioria das vezes, essa separação das fotografias, elas acabam implicando na quebra da organicidade desse acervo, né? Aquela conversa inicial que essas fotografias, muitas das vezes, podem ter com o restante do acervo, pode ficar prejudicada e, automaticamente, isso vem a prejudicar a representatividade desse contexto de produção na qual essas fotografias podem estar inseridas, tá? A gente percebeu que, durante as pesquisas online, foi realmente um levantamento para tentar mapear essa realidade. E agora, né, nessa parte mais presencial, de ida às instituições, de contato efetivo com os acervos e com os responsáveis, os profissionais responsáveis por essa organização intelectual, né, é que a gente vai tentar entender o motivo dessas organizações estarem dessa forma, né? Até porque isso pode estar acontecendo por diversos motivos, né? Os acervos podem ter só fotos, né? Acervos desmembrados já chegam na instituição de forma desmembrada, e a gente vai entendendo isso ao longo das conversas, né? Ao longo do contato efetivo com o acervo, né? E nessa primeira conversa que a gente realizou com a ABL, isso já ficou bem nítido, assim, né? De entender que essa realidade, muitas das vezes que a teoria traz, muitas das vezes, quando chega na realidade da instituição, é de uma forma um pouco diferente. E aí, o Rômulo, né, que é o bolsista que vem ajudando, eu vou só parar aqui. Aqui são as referências, né, que a gente vem trabalhando. Eu vou só parar um pouquinho aqui o compartilhamento para poder falar um pouco dessa primeira fase das entrevistas, né, dessa pesquisa online, que o Rômulo conversou com o diretor acadêmico da ABL, o Godofredo de Oliveira Neto, e ele transcreveu um pouco da entrevista dele, e eu queria destacar aqui duas observações na fala dele durante a conversa, né, que, de certa forma, explicam um pouco da organização que esses acervos vêm tendo dentro da instituição, que, segundo ele, é uma dificuldade com relação à chegada desses acervos na instituição, né? E aí ele pontua, muitas das vezes, a falta de identificação, né, descontextualizando já essas fotografias no momento em que elas chegam dentro da instituição, né? Então, a falta de identificação pelos doadores dessas fotografias dificulta o resgate um pouco desse contexto, né? E muitas das vezes, mesmo com o contato depois da doação, né, com contato com os produtores, eles também não conseguem, né, ajudar muito nessa questão da identificação das fotos, tá? Uma outra questão que ele levantou foi a diminuição da redução da fragmentação dos documentos dos arquivos pessoais no momento da doação. O que seria essa fragmentação, né? O próprio titular, muitas das vezes, desconfigura esse acervo. Doa uma parte para uma instituição, doa outra parte para outra instituição, às vezes doa para outro familiar, né? Porque acha, enfim, que a outra instituição pode ter uma relação mais direta com esses acervos, enfim. Então, isso também é uma forma de desmembrar esses acervos e automaticamente impactar na identificação e na contextualização que essas fotografias têm com os outros documentos que compõem o acervo, né? Essa foi uma realidade que ele pontuou, né, na ABL, mas eu acredito que isso não deva ser exclusividade da ABL, né? Isso provavelmente acontece em diversas outras instituições. Então,
É nesse sentido que a gente está caminhando agora, né, de tentar entender o motivo dessas instituições separarem nos seus quadros de arranjo essas fotografias, na medida em que a gente precisa trabalhar na perspectiva de conjunto, né, na perspectiva de preservar essa organicidade, porque a classificação ela é a função arquivística da organicidade, né? É ela que precisa preservar esses vínculos, essas conversas que os documentos possuem entre si, e a gente vai entender isso através dos planos de classificação e dos quadros de arranjo que esses acervos vão ter. Tá certo? Eu acho que é isso. Não sei se eu passei do tempo, se não tem ainda um tempo para... Não. Obrigada. Ótimo, Fernanda. Passou um pouquinho do tempo, mas no bloco da manhã as apresentações deram um engorda, então a gente ficou possível, né? Obrigada, Fernanda. Depois a gente conversa melhor. E agora eu queria saber, né, o Tiago... Pode interromper um minutinho. Eu não vou poder ficar para o debate, porque eu preciso sair. Renato já até está sabendo, né? Eu preciso sair daqui a 20 minutos. Mas caso alguém queira fazer alguma pergunta, depois vocês podem me passar ou me mandar por e-mail, que eu respondo sem problema. Perfeito. Tem até um comentário aqui no chat da Celina, que trabalhava lá no MAST. Depois, se você quiser ver, acho que é a respeito também do que você acabou de falar. Tá bem? Obrigada, Fernanda. Tá bom. Agora o Tiago, né, vai apresentar. Obrigada, Tiago. Fique à vontade, o mesmo esquema, os 15 minutos, tá bem? Perfeito. Bom dia. Vou compartilhar a tela. Tá compartilhando, né? Acho que sim. Eu vou começar. Antes da gente começar mesmo na apresentação, eu vou dar uma breve contextualizada desse acervo, né? Esse acervo está na custódia de uma cidade do interior de São Paulo, Marília, quase 400 km da capital, então uma cidade de pequeno porte, sobre a custódia da Câmara Municipal de Marília, né? Sobre o poder legislativo do município. Esse acervo, diferente de outras instituições, não tem tanto investimento, tanto trato, nem de recursos humanos, nem de financeiro. Então, é um trabalho um tanto árduo para se realizar. É um trabalho que já vem sendo realizado junto com a professora Thelma Campana Maggio, aqui da Unesp, desde o meu segundo ano de graduação. Começou com uma iniciação científica, agora foi o meu tema de monografia e agora está sendo minha dissertação de mestrado, né? O tema do trabalho, eu acho que vai em contraste do que a Fernanda apresentou, né? A gente tenta apresentar a fotografia em contexto, né? Mas é um processo anterior. A gente tenta fazer a identificação documental desse acervo, que é propriamente do Sebastião Leme, que agora eu vou dar uma contextualizada para vocês. Quem foi Sebastião Leme? Quem é Sebastião Leme, né? A gente pode falar que Sebastião Leme, como é popularmente conhecido como professor Pardal, né? Porque ele fez muitas coisas. Ele é fotógrafo, ele é inventor, ele é protético, ele é desenhista industrial, então ele fez muita coisa. Mas o foco é mais na fotografia, né? Como fotografia, ele é responsável pelo invento que foi patenteado pela fotografia 360, né? Ou seja, a fotografia panorâmica. Essa máquina à direita é uma invenção de Sebastião Leme, que foi patenteada, construída em 1957, para uma demanda profissional, né, dele. À esquerda é o próprio Sebastião Leme. Esta máquina compõe um acervo, né, está no acervo do pessoal do Sebastião Leme. Foi inventada para uma demanda, então um arquiteto pediu para ele registrar uma imagem 360, como ele conhecia de desenho industrial, técnica de engenho, ele projetou essa máquina, patenteou e construiu, né? Um dos marcos dele é a fotografia 360. Então, aí ele dá um exemplo de um negativo que compõe um acervo de uma rua de Marília, dessa invenção de ser próprio Sebastião, né? Claro que essa fotografia é 180, mas dá para dar uma noção dessa amplitude do próprio Sebastião Leme, né? É um acervo um tanto complexo de se lidar, porque há vários contextos de produções e há vários contextos de uso. E, historicamente, o acervo esteve em posse da família sem um trato arquivístico adequado. Então, o primeiro contato arquivístico que esse acervo teve foi em 2021, a partir da minha iniciação científica, quando foi incorporado ao poder legislativo do município. Aqui outro exemplo do negativo, eu trouxe embaixo uma das fotografias, então esse negativo
gigante, né? É uma das imagens do Sebastião Leme, a primeira também, é o tamanho desse negativo, é colorido, e esse engenho, essa ampliação fotográfica, esse negativo, foi toda uma adaptação e uma concessão feita pelo próprio produtor do acervo, né? Depois, agora já em 2022, eu também fiz parte da pesquisa documental. O Sebastião Leme ganhou 2 curtas, um curta documentário e um longa documentário produzido, financiado pelo PROAC, então a obra e a trajetória dele foi representada, mas é interessante a gente falar que, além dos inventos, Sebastião Leme ele registrou, acho que alguns momentos importantes da história do Brasil, como a construção de Brasília, foi diretor de fotografia do filme de 1950, Caiçara, que foi gravado em Ilhabela, com produção do Adolfo Celli, que posteriormente foi indicado ao Cannes, né, concorreu ao festival, era o único brasileiro também na produção do filme. E, só para dar uma breve contextualização, o objetivo dessa pesquisa, desde a iniciação científica com a professora Thelma, foi tentar entender essas fotografias a partir do contexto de produção delas, né? Mas, para isso, a gente teve que fazer umas etapas anteriores à identificação documental, né? Que é propriamente o diagnóstico de acervo, que eu vou dar um breve parecer para vocês, que não é o foco, que eu acho que daria para fazer um outro trabalho só do diagnóstico, mas é só para dar uma breve contextualização. O acervo chegou assim na instituição. É uma instituição que não tem arquivista, então o primeiro contato sou eu, infelizmente, só eu tenho contato desse acervo, ainda continuo organizando ainda. O acervo chegou assim, acumulado pela família, no chão. A gente teve um trabalho, é um estudo de caso, um trabalho muito apurado para tentar contextualizar, para tentar entender a lógica de ordenação desse produtor. Ele chegou nesse estado para a instituição. A gente, no primeiro momento, a gente incorporou uns elementos da gestão documental, que é propriamente o diagnóstico de acervo, porque antes da gente tentar fazer a identificação documental, a gente precisava entender quais documentos compunham esse acervo, né? Qual a massa documental. E é um acervo muito extenso, né? A gente tentou entender de uma forma mais ampla quais os documentos que compunham. Então, de gênero iconográfico, quase 92%, textual um recorte, mas esses textuais têm correlação com a documentação iconográfica. A gente viu que o Estado também, nessa parte de diagnóstico, é muito importante, uma vez que, como é uma instituição que não tem arquivista, não tem política institucional, ou seja, não tem política de aquisição de acervo, não tem diretrizes de gestão documental. Mas por que está no Poder Legislativo? Está no Poder Legislativo porque o Sebastião Leme registrou mais de 6 décadas no município de Marília, e o Poder Legislativo tem um grande apreço pelo fotógrafo, né? Então foi incorporado pelo Poder Legislativo, mas sem um controle arquivístico de tratamento. Aí é um exemplo, né, de um dos negativos, de uns tratos, como que compõe. É um acervo muito rico de gêneros documentais, então tem de iconográfico até cartográfico. Então, os primeiros 8 meses da pesquisa foi só fazendo o diagnóstico, para a gente entender esse mapeamento. Eu acho que o diagnóstico é uma etapa bem importante, para a gente tentar localizar, entender essa acumulação documental propriamente, para tentar entender algumas diretrizes de ordenamento, de ordem original do produtor, como se compõe essa massa. Eu vou passar brevemente, mas é a etapa de diagnóstico e as atribuições do produtor, né? Como estava organizado, na verdade, arquivado os documentos dele, né? Porque ele ordenava por categorias ou por temas, né? Então, fotografia artísticas, que ele considerava como artísticas, institucionais, cidades, comerciais, aérea, educacional, família, invenções, fotografia de animais, paisagem, e aí vai, né? Claro que no trabalho mais completo da monografia está detalhada essa ordenação do produtor, o que cada um representa, porque a gente entendeu alguma lógica a partir do diagnóstico, que tinha muito mais caixas para algumas atribuições e poucas caixas para bastante volume documental. Ou seja, a fotografia artísticas, ele colocava 7 caixas para um volume de 2.000 negativos, então tinha uma lógica de separação e alguma atribuição. Claro que depois a gente entendeu que ele separava por categorias, ou seja, por experimentos, sombra e luz, fotografia artística de contexto urbano, era uma ordenação que o próprio produtor fazia do acervo. Mas para a gente, então, depois do diagnóstico, a gente entendeu a massa documental, a gente entendeu o corpus desse documento, a gente fez a identificação. Essa parte de identificação a gente adaptou alguns manuais já consolidados na área, que é o manual da Fiocruz, a da Casa de Oswaldo de Andrade, e principalmente da Camargo, Tempo e Circunstância,
e a gente fez a identificação documental. Em primeiro momento, a gente fez a identificação biográfica, que é uma etapa que você faz em toda a parte da identificação documental, né? É uma etapa também cíclica, né? Você consegue preencher essas lacunas. Então, a gente analisou os documentos de registro civil, os documentos como contratos, documentos de casamento, comprovantes, a gente fez esse mapeamento. Não é uma identificação biográfica de caráter cronológica propriamente, é uma identificação cronológica tentando mapear as atividades do produtor como fotógrafo e no âmbito pessoal, uma vez que a gente tenta trabalhar no conceito arquivístico de se tratar esse acervo, né? A gente fez um mapeamento, então, dos documentos textuais pré-identificados, porque tinha uma ordenação diferente das fotografias institucionais ou algo do tipo, já tinha uma ordenação clara vindo do produtor, uma vez que ele era bem sistemático. A gente fez uma identificação das ampliações fotográficas, que isso eu vou apresentar um pouquinho mais para frente, porque, felizmente, Sebastião Lemos ele fazia a contextualização e identificação de quase todas as suas ampliações fotográficas. Então, a gente fez esse mapeamento dessas ampliações para tentar entender os contextos de produção, né? A gente construiu uma linha temporal, considerando os motivos profissionais, e também uma etapa muito importante, que é o contato com os familiares, que a gente realizou nessa concessão biográfica, uma vez que os filhos atuavam junto nas atividades fotográficas do próprio Sebastião, uma vez que ele era deficiente auditivo, então ele sempre precisava de acompanhamento dos filhos. Então, essa contextualização da fotografia ficou um pouco mais fácil para a gente entender essas atividades geradoras desses documentos, né? Mas aí a gente precisa fazer a identificação documental, né? A gente, então, determinou os elementos. Foram 26 elementos que a gente construiu a partir de uma ficha de identificação documental, que foi depois adaptada para um software, que a gente fez a identificação. Lembrando que o objetivo era tentar identificar os negativos. Daqueles 27 mil, parte do acervo, significativamente, mais de 80%, são negativos fotográficos, ou as matrizes geradoras, né? Os documentos que podem ser entendidos como originais e as ampliações. Então, a gente definiu o gênero, o suporte, o formato, as dimensões. É interessante falar que a identificação documental não é só propriamente para tentar identificar as fotografias, é para tentar identificar todo o acervo, mas a gente adaptou o processo de identificação para tentar contextualizar os documentos fotográficos, porque uma vez que a gente viu que a identificação é estudo da gênese, mas o modo que é feita a identificação não contemplava tanto os documentos fotográficos e as suas características, ou seja, a linguagem fotográfica propriamente. Então, a gente definiu cromia, que vem lá da Camargo, que ela determina, a forma, essa parte da forma é muito interessante, que é para a gente definir se é original ou cópia, mas depois a gente entendeu que algumas ampliações têm um outro significado e um outro recontexto, né? Dentro desse acervo, um outro uso do produtor. A espécie também a gente definiu, e depois a gente tentou definir alguns conceitos contextuais para a gente entender esse documento a partir de seriação, não por item a item. Porque a identificação documental que a gente queria fazer não era uma identificação de representação da fotografia, ou seja, falar o que está sendo representado nessa imagem. É uma identificação contextual, ou seja, entender os motivos e o contexto e a noção de acumulação e produção desse fundo, né? A técnica de confecção, porque não só fotógrafo ele era, ele também era pintor, então tem quadros, tem desenho industrial, a gente tentou entender... a gente tentou entender a localização física. Nessa parte de localização física, a gente tentou criar algum instrumento de remissão, caso a gente precisava, de algum momento, numa parte futura de reorganizar, a gente tentar entender e mapear essa ordem original desse acervo, né? Essa parte, eu acho que foi interessante a gente definir, que é a missão fotográfica, justamente entender o contexto dessas fotografias, se era profissional ou pessoal. Mas claro que todo arquivo pessoal é acarretado de subjetividade do produtor, algumas coisas são difíceis de entender a partir da premissa arquivística, né? Algumas fotografias estão ali para função de memória, função de afeto, não só para função como fotógrafo, né? O local da produção a gente tentou entender, então tentar correlacionar essas fotografias com outros documentos textuais, como comprovantes, contratos de trabalho, alguns outros registros, que dá alguma contextualização, então sempre correlacionando e dando uma análise com a identificação biográfica. Então o processo de analisar a fotografia na identificação documental, juntamente com da identificação biográfica, dá um apoio muito substancial para fazer a análise do corpus. Aqui eu dou um exemplo que a gente tentou correlacionar, né?
São negativos de Ilhabela, a primeira é o Sebastião Leme, com 2 atores do filme, e a atriz Eliane Lages, junto com os documentos, um recorte de jornal do filme Caiçara. Os documentos de Sebastião Leme, pelo que a gente entendeu, estava separado por gênero documental, mas a gente conseguiu identificar esses contextos de relação. Então, o recorte do jornal, o recibo de pagamento, o contrato de trabalho, a fotografia propriamente do backstage ou do make-off do filme, as fotografias de divulgação do filme que comporavam o acervo de uma forma contextual. Aqui também a gente conseguiu correlacionar a patente de criação do invento dele, propriamente o objeto, a realia, o objeto dimensional feito por ele, um invento que está no acervo e deve ser entendido como documento de arquivo. Então, a gente vai trabalhar com as câmeras, com os equipamentos, com os suportes, os engenhos desenvolvidos nessa perspectiva arquivística, as fotografias 360 também. Acho que eu estou com tempo. Aqui também é uma coisa muito interessante que eu já tinha adiantado, mas vai falar para vocês, que as ampliações, em um primeiro momento, a gente entende, e a gente fez a identificação de algumas, que há um negativo e há ampliação da mesma fotografia. Mas tinha uma lógica para ter essa ampliação, era uma seleção do próprio produtor. O próprio produtor fazia essa seleção dentro do seu acervo e determinava o que ele ia fazer ampliação. E essa ampliação tinha vários contextos, eram contextos afetivos, então ele construía álbuns fotográficos dessas ampliações, eram ampliações que, em primeiro momento, ela tinha um valor de construção, de uma atividade produtora, ou seja, o exemplo que eu vou dar agora é de Brasília, ele foi contratado para registrar a construção de Brasília, ele foi contratado por uma construtora de São Paulo, para caso de especulação imobiliária, para a construção de Brasília. Mas, propriamente, Sebastião Leme, ele fez uma ordenação dentro do seu próprio acervo, um novo contexto de fotografia artísticas, né? Essa fotografia artística não é uma atribuição que eu propriamente digo e atribuo como artística, é uma atribuição do próprio produtor, né? Ele considera essa fotografia artística dentro de uma série que ele foi contratado para tirar. São 2 nuances, né? O motivo da produção daquela fotografia é motivo de atestação de contrato de trabalho. Mas, posteriormente, o próprio produtor, nesse âmbito de Brasília, produziu algumas imagens que ele considerava como artística e ele fez uma seleção dentro daquela série Brasílias e reatribuiu como fotografia artísticas. Nesse processo de identificação, a gente tentou mapear essas fotografias que têm um novo significado, uma nova atribuição do produtor. E é interessante que o próprio produtor fazia algumas marcações. Se a gente for analisar primeiro negativo, tem algumas marcas. Ele mesmo numerava essas fotografias com alguma atribuição. Então, ele mesmo que fazia um índice ou algo similar, mas claro que meio artesanal, dessas fotografias que ele considerava como artísticas dentro do fundo pessoal dele, né? A organização até o momento, né, foram identificados 1.240 itens em seriação, para tentar entender. Nessa parte, a gente classificou, a partir da atribuição do próprio produtor, as atribuições dos gêneros fotográficos. Esses gêneros fotográficos foi estudado a partir das linguagens fotográficas e das atribuições do próprio produtor para entender. Então, fotografia familiar é uma atribuição que ele mesmo separou, fotografia artística, fotografia de técnica de dimensão, o que seria isso? São fotografias que ele tirava quando ele construiu algum equipamento, que não é só a fotografia 360 que ele construiu. Ele construía fotografia, ele construiu uma máquina de colher amendoim para uma empresa aqui no exterior de São Paulo, que chama Jacto. Ele construiu também uma colheitadeira de algodão, então, outros inventos. Então, ele fazia desenhos técnicos e os processos industriais dessas fotografias, desses equipamentos que ele construía, né? A gente também tentou mapear essas fotografias comerciais, ou seja, a fotografia que ele era contratado por empresas, tipo a Marilã, a Nestlé, algumas cidades, algumas indústrias aqui do interior, que ele tinha um contrato de trabalho, e por algum motivo ele compunha o corpus documental do acervo dele. As fotografias de arquitetura, que na verdade ele era contratado por esses prédios e edifícios para registrar essas fotografias, e fotografias mais no âmbito pessoal que ele gostava de fazer, que é fotografia urbana e fotografia aérea. Essas fotografias aéreas geralmente também tinham caráter profissional, ele era pago para registrar essas fotografias aéreas para a construção. Um exemplo é a construção do próprio campus de Marília, aqui, campus de Marília, da Unimar, uma universidade aqui do interior paulista, que ele registrava essas fotografias.
aqui minhas referências. É isso, eu agradeço. Eu não sei se eu tenho tempo ainda. E é isso. Obrigado, gente. Obrigado, evento. Ótimo. Obrigada, Tiago. É muito caro para mim o tema da ordem original, né? Mas eu também posso falar depois. Apagou aqui para mim quem é a próxima apresentação. Você consegue me dizer, Renato? Lorena. Bom dia, vocês conseguem me ouvir? Sim, perfeitamente, Lorena. Fique à vontade. Bom dia a todos e a todas. Eu sou a Lorena, sou arquivista e mestre em Ciência da Informação pela Universidade Federal Fluminense. E antes de começar a minha apresentação propriamente dita, eu gostaria de agradecer à organização do evento e também aos meus colegas do Museu de Astronomia e Ciências Afins, que sempre estão aí me auxiliando nas pesquisas. Eu vou falar sobre a iconografia do arquivo pessoal da matemática Stella Kaufmann Feingerland. Não é assim que se pronuncia, então vocês me desculpem. Esse trabalho está dentro do projeto de pesquisa ao qual faço parte, chamado Institucionalização de Arquivos Pessoais, Identificação, Tratamento Documental e Acesso a Novas Fontes para a História da Ciência. Pode passar, por favor? Bom, como eu falei, eu trabalho hoje no Museu de Astronomia e Ciências Afins. Ele é uma unidade de pesquisa criado em 8 de março de 1985, na cidade do Rio de Janeiro, e ele é vinculado ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sua missão é ampliar o acesso da sociedade ao conhecimento científico e tecnológico por meio da pesquisa, preservação de acervos e divulgação da atividade científica brasileira. E para que ele atinja essa missão, ele tem as suas coordenações, como a coordenação de Educação e Ciências, coordenação de Museologia, coordenação de História da Ciência e Tecnologia e a coordenação de Documentação e Arquivo, a qual eu faço parte. Pode passar, por favor. Nós chamamos ela de CODAR. A CODAR ela desenvolve pesquisas nos campos da arqueologia, da biblioteconomia e da conservação preventiva de documentos referentes à ciência e tecnologia. Ela tem em seu corpo a Biblioteca Henrique Morice, o Laboratório de Conservação e Restauração de Documentos em Papel e o Arquivo de História da Ciência, cujo objetivo é a salvaguarda do acervo arquivístico da instituição, tanto o institucional, que são aqueles documentos produzidos e acumulados pelas áreas do museu, quanto o histórico, que são os arquivos formados, os arquivos relevantes para a história da ciência e tecnologia brasileiros. Pode passar, por favor? Bom, o arquivo pessoal ao qual eu estou falando, a produtora se chama Stella Kaufmann. Ela foi uma matemática e educadora brasileira, nascida em 23 de julho de 1933, no Rio de Janeiro, e ela também faleceu no Rio de Janeiro em 5 de dezembro de 2015. Ela graduou-se em matemática pela Faculdade Nacional de Filosofia, que é a atual UFRJ, fez mestrado também em matemática na UFRJ em 1981 e doutorado em engenharia de sistemas e computação em 1996. Ela, em 1976, juntamente com outros professores de matemática, ela criou um grupo chamado Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Matemática, o GPEM. E a partir desse grupo foi criado o primeiro curso de especialização Lato Sensu em Educação Matemática. E, posteriormente, o primeiro curso de mestrado em Educação Matemática na Universidade de Santa Úrsula, em 1989. Ela teve uma carreira na docência
ela teve uma grande carreira na docência, tanto em colégios quanto na universidade. E um exemplo é que ela passou mais de 30 anos dando aula na Universidade de Santa Úrsula. Pode passar, por favor? Essa senhora aqui é a Stella Kaufmann. Pode passar, por favor. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o arquivo pessoal dela. Em 2015, os filhos dela quiseram e acharam importante para que a memória da mãe pudesse estar sob custódia de uma instituição com metodologia arquivística para o tratamento, eles acharam importante que esse arquivo fosse doado ao MAST. Muito porque também no MAST já tem, na verdade, outros arquivos de matemáticos. Então, em 2015 ele foi doado, começou, na verdade, as conversas para essa doação, e em 4 de julho de 2016 foi, de fato, a assinatura do termo de doação. Em 2017, já começaram os trabalhos para sua organização, e, assim, eu entrei no MAST ao final de 2021, dezembro de 2021. Então, esse arquivo ele já tinha uma organização prévia na parte textual. E o que eu quero dizer com isso? Já existia um quadro de arranjo dessa parte do gênero textual. E esse arquivo da Stella, ele é muito rico, ele é composto por diversos gêneros, diversos tipos documentais, diversas formas, diversos formatos. Então, ele é um grande arquivo que proporciona diferentes tipos de pesquisa, não somente na matemática, porque ela, além da educação matemática, que ela foi muito atuante, ela também tinha trabalhos muito importantes na questão de geometria, álgebra e etc. Pode passar, por favor. Agora, falando propriamente da iconografia do arquivo dela, eu trouxe uma definição, do que é documento iconográfico, que está no Dicionário de Terminologia Arquivística. O gênero documental integrado por documentos que contêm imagens fixas, impressas, desenhadas ou fotografadas, como fotografias e gravuras. A iconografia desse arquivo ela é composta por cerca de 2.000 documentos, e esses documentos eles são fotografias, negativos, gravuras, e uma coisa que eu não falei antes foi que ao final de 2023, esse arquivo ele recebeu uma nova remessa de doação que estava no escritório da Stella, na Universidade Severino Sombra, em Vassouras. E junto com essa nova doação vieram mais ou menos 3 caixas arquivos só de fotografias e negativos. Então, o meu orientador, o doutor Everaldo Frade, pediu que eu me debruçasse com essa documentação. Então, eu passei alguns bons meses para conseguir fazer a identificação de cada item. Então, eu vi cada item documental para que eu conseguisse colocar na série, porque lá no MAST a metodologia é o seguinte, tem o quadro de arranjo e uma das séries é denominada iconografia. Então, dentro dessa série, nós decidimos colocar esses documentos por eventos. Então, eu fazia a identificação, tentando identificar os eventos os quais aquela fotografia, aquele negativo, ele representava. Uma outra questão que também nos foi colocada é que muitas dessas fotografias tinham relação com alguns documentos textuais,
o que a gente, né, identificou e, né, especificou no inventário que nós estamos elaborando ainda, né, tentando sempre deixar essas relações bem especificadas para o pesquisador. Vocês me desculpem, mas é que estou passando os bombeiros aqui. Uma outra dificuldade que nós encontramos é o seguinte, que durante essa documentação, dentro dessa documentação que chegou até nós, vieram muitas fotografias acumuladas pela Estela, mas que eram da família dela. Assim, por exemplo, fotografias dos netos, bebezinhos, umas fotos de bebês clássicas que tiram fotos de crianças, assim, eu não sei se já aconteceram com vocês, assim, as fotos só de fralda. Então, fotos dos filhos dela em eventos, por exemplo, deles, não dela relacionada a ela, no caso, né? Eventos da vida deles. Então, junto com o meu orientador, nós decidimos que essas fotos específicas nós iríamos devolver à família. Então, ainda teve esse desafio, né, de que a gente precisou fazer uma escolha, porque muitas dessas fotos envolviam pessoas que ainda estão vivas e que poderiam, né, se sentiam constrangidas pelas fotos ali. Então, foi decidido que nós iríamos devolver aos filhos da Estela essas fotos com esse contexto. Então, foi mais um desafio para nós. Pode passar, por favor? Aqui tem alguns exemplos, né, duas fotografias que estão, na verdade, no arquivo da Estela. Pode passar, por favor. Então, assim, as minhas conclusões são os desafios que foram impostos a nós, né, quando a gente, né, começou a organizar essa iconografia. Então, pela especificidade desses documentos, já é um desafio para o tratamento e para a organização. Então, a gente sempre tentando também estabelecer o vínculo orgânico que existe com esses itens, a produtora e os demais elementos do arquivo. Então, também percebemos que nós tivemos muita dificuldade para poder identificar certos eventos, certas pessoas. Então, foi um trabalho de formiguinha. Eu até brinco, os colegas brincam que eu virei um Sherlock Holmes, porque eu pegava a lupa, eu tentava ver se eu conseguia ler alguma coisa que estava na foto para descobrir o evento, jogava no Google Imagens para ver se eu conseguia identificar o local, tudo isso para conseguir o máximo de metadados possíveis para poder identificar aquele local, aquele evento, aquelas pessoas, mas nós sabemos que em algumas situações a gente não consegue, né? Então, foi um trabalho muito exaustivo, e esse arquivo ainda está em processo de organização, mas ele encontra-se aberto à pesquisa, é gratuito e qualquer pessoa pode ir lá no MAST se quiser. Mas nós conseguimos identificar os documentos que ali estão. Então, apesar de muitas lacunas também que nós percebemos, da própria vinda do arquivo à instituição, porque nós sabemos que muitas vezes os herdeiros eles retiram alguns documentos, né, por N motivos. Então, nós conseguimos também ver que isso acontecia no arquivo dela, o que foi também um desafio. Mas também entendemos que esse arquivo, e aí eu coloco o arquivo como um todo, ele possui um grande potencial de pesquisa, tanto que ele está aberto à consulta. Pode passar, por favor? Eu quero agradecer novamente esse QR Code, né, se vocês
tiverem interesse, leva ao site do MAST, e lá tem mais informações sobre o Arquivo de História da Ciência e o acervo que ele custodia. E, mais uma vez, obrigada a todos, à organização e aos colegas que aqui estão presentes. Obrigada. Obrigada, Lorena. Nós que agradecemos. O MAST tem uma riqueza muito grande de acervo e é muito bom poder contar com a participação sempre de trabalhos, né, de pessoas que fazem parte lá. Agora a gente tem também uma apresentação que eu acredito que também seja do MAST, com a... Deixa eu pegar aqui, me recordar. Com a Jandine e o Everaldo, eu não sei quem é que vai apresentar. Jandine, né? Ótimo. Você chegou a enviar ou você vai projetar aí? Oi, bom dia a todos. Não, eu vou fazer a projeção aqui. Tá ótimo, obrigada. Fica à vontade. Ok. Está sendo compartilhado? Sim, estamos vendo. Ok. Você quer colocar em formato de apresentação para ver Sim, se vai dar certo? sim. Foi? Ficou ótimo, Joia. perfeito. Então, eu vou fazer uma introdução, né? O trabalho foi feito por mim, pelo Dr. Everaldo Frade, orientador meu. E, para quem não me conhece, sou a Jandine, bolsista PCI, do Arquivo de História da Ciência do Master. Hoje eu venho apresentar as atividades que temos realizado no Arquivo Pessoal de Castro Faria, sob a orientação do Dr. Everaldo Frade, que também é chefe do Arquivo de História da Ciência. E, em linhas gerais, o Arquivo de Castro Faria foi doado pelo próprio titular, no ano de 2000, ao Museu de Ciências e Astronomia, ao Museu de Astronomia e Ciências Afins, sob a administração de um conselho curador. Já se passaram alguns bolsistas pelo projeto e alguns colaboraram na parte de identificação e descrição do acervo iconográfico desse arquivo, né? E desde dezembro, quando eu iniciei no programa de PCI, venho desenvolvendo um trabalho voltado para a compreensão do acervo como um todo. E, para isso, eu comecei com a elaboração de um checklist entre os catálogos impressos e os documentos do acervo, a fim de verificar a sua conformidade. Atualmente, o projeto no que eu estou vinculada é o mesmo que a Lorena, intitulado de Institucionalização de Arquivos Pessoais, Identificação, Tratamento Documental e Acesso a Novas Fontes para a História da Ciência. E nessa apresentação queremos mostrar como o Arquivo Pessoal de Castro Faria, como legado para a história da antropologia e da arqueologia brasileira. Está passando para vocês os slides? Sim, está. Então, esse acervo é um acervo bem diferenciado dentro do contexto, né, institucional, porque é um pesquisador de ciências humanas, dentro de um arquivo majoritariamente de ciências exatas e da Terra. O objetivo desse trabalho foi... a gente tem trabalhado muito com essa temática, né, de entender e o porquê do acervo de Castro Faria estar dentro, né, do MAST, como falado anteriormente, uma instituição predominante de acervos de ciências, de cientistas ligados às ciências exatas e da Terra. E aqui, no contexto do MAST, realmente entender, né, como um antropólogo está em meio desse perfil profissional. E a apresentação aqui do Luiz de Castro Faria, como o cientista que ele foi. Ele viveu por 91 anos, nasceu em 1913, faleceu em 2014, nasceu em São João da Barra e viveu a maior parte da sua vida em Niterói. E, como falado, ele foi um atuante antropólogo, arqueólogo, museólogo e professor brasileiro. Em 1936, ele entrou no curso de biblioteconomia oferecido pela Biblioteca Nacional, mas, assim, o seu grande legado mesmo, né, dentro até do próprio
curso foi na seção de antropologia e etnografia que ele começou um trabalho como voluntariado, né? Trabalho voluntariado. E, assim, uma das coisas que mais representou na carreira de Castro Faria foi a participação que ele teve na expedição à Serra do Norte, liderada pelo antropólogo francês Lévi-Strauss. Em 1964, ele tomou posse como diretor do Museu Nacional e permaneceu no cargo até 1963. Essa é uma breve história do cientista. E, assim, em relação ao acervo dele, a gente tem um rico, né, um rico material de tudo que ele passou, assim, como profissional, a participação dele como atuante em políticas públicas. E aí, muito material também de expedicionário, tipo esse croquis, que é sobre um sítio arqueológico que ele estava estudando, a caderneta de campo, e correspondências, assim, oficiais que circulavam, assim, na vida, né, profissional dele. Isso aqui também, essas fotografias fazem parte, assim, da relação função-atividade dele, que é um crânio e um machado de pedra. São fotografias que fazem parte do acervo dele. Aqui é ele em campo, no sítio arqueológico em Florianópolis. Essa fotografia aqui é do Darcy Ribeiro, numa tribo, né, de índios. E aí, voltando para o acervo, a gente vê quanto é rico esse acervo dentro mesmo do MAST, né? E o que a gente está buscando, através da organização arquivística, é garantir que esses vínculos entre a compreensão, né, de práticas e redes intelectuais com a própria trajetória do cientista. Essa citação é como o arquivo pessoal pode ser, né, e é uma fonte de memória científica e cultural, que é uma fala da Bellotto. E essa fotografia ao lado é do cientista francês, do Lévi-Strauss, numa tribo indígena, que ele, justamente na expedição da Serra do Norte, que foi na tribo dos... Deixa eu só fazer... Nambiquara. Colei, tive que colar porque eu esqueci, estou nervosa, tá, gente? E aqui, esse evento aqui, essa fotografia, esse slide, ele fala sobre o evento da doação do próprio arquivo pelo titular, né? E também foi a inauguração da expedição em homenagem aos 60 anos da expedição à Serra do Norte, que foi realizada no dia 7 de agosto de 2000, no MAST. E aqui a gente vê algumas celebridades, inclusive tem uma aqui com a gente, que é a Celina, né? Essa aqui, acho que é a Celina, foi o que me falaram, eu conheço a Celina pessoalmente, tive bem pouco contato com ela, mas eu sei o quanto que ela é importante dentro da instituição. E aqui foi a Heloísa Bertol, uma das pessoas que fizeram, né, a negociação do arquivo do Castro Faria para o Master. Essa foto aqui é ele aos 90 anos, em comemoração ao aniversário dele, na biblioteca da sua casa. E aqui é essa citação da Camargo, ela amplia, né, os nossos olhares para o arquivo pessoal, muito além do que é a própria documentação, né? E faz a relação do prestígio do profissional com o próprio arquivo, o quanto que é determinante o valor, né, e o prestígio do cientista para que o arquivo dele tenha um reconhecimento. Foi colocado aqui, a gente colocou as ações do MAST no decorrer desse período todo, o período em que ele foi criado, que foi em 1985, a quantidade de arquivos que tem sob sua guarda, são mais ou menos 80 arquivos, e dentre esses, mais ou menos 75 que são de acervos pessoais. Aí aqui a gente coloca como foi importante
o acervo do Castro Faria dentro da instituição, né, que veio discutir sobre práticas de captação de acervos por conta de espaço até mesmo, né, e organização, e também acesso à informação. Então, a partir desse momento que ele, como um cientista de humanas, chegou numa instituição que era prioritariamente de guarda de acervo de ciências exatas e da Terra, o que precisou ser feito para que outros arquivos que não fosse assim a função principal, né, a missão principal da instituição viesse a ter como guarda. Então, a partir desse momento foi estudado, né, a possibilidade da criação de um marco regulatório para que realmente delineasse quais eram os tipos de acervos que a instituição poderia abarcar. Aqui já está nas considerações finais, né, que a gente teve como objetivo analisar a presença do arquivo de Castro Faria, que foi muito importante para estabelecer essa regulação, né, que foi um documento criado pelo MAST em 2011, que foi uma política de aquisição de documentos, e que isso agora guia as futuras aquisições, as próximas aquisições do acervo, que tem que ter essa relação direta com as ciências exatas e da Terra. Aqui eu deixo uma citação da Catherine Hobbes, que ela fala que sobre, né, a visão individual das experiências de vida, tudo que está envolvido junto com a relação do cientista e do produtor do arquivo, né, que ele, como tudo para ele, pode ser um documento de arquivo, e pode ter, assim, um significado. E aí, esse exemplo aqui é um crachá de um evento que ele participou, acho que na UF. Então, ele é uma pessoa que ele tem muito cuidado com o acervo dele, os documentos são bem conservados, bem, assim, ele tinha uma organização bem... Parecia até que ele já pensava mesmo no futuro, né? Ele disponibilizar esse acervo dele para consulta mesmo e para ajudar na formação de outros cientistas. Aqui foram as referências que a gente teve como embasamento para poder fazer o trabalho. E aqui chegou ao final. Então, agradeço a todos, aqui estão os nossos contatos, caso vocês queiram nos procurar, fiquem à vontade. Obrigada, Jandine, perfeito. Eu sempre gosto de estar nesses eventos porque nós conhecemos tantos arquivos interessantes que eu fico me perguntando como que eu queria ter tempo para poder conhecer todos esses, né? E é muito bom ver a dedicação de todas as instituições nesse trabalho. Bom, nós chegamos agora no momento de fazer um pouco essa troca, né, de entender, e eu acho que assim como as apresentações da manhã, do primeiro bloco, né, as apresentações agora, elas também tiveram uma linearidade muito interessante, né? Que a gente começou desde a possibilidade, né, de entender os arquivos pessoais a partir de um processo de ensino, uma reflexão que surge, né, da experiência da professora Fernanda e da vontade com seus alunos. Chegamos, né, no momento, inclusive, das atividades práticas, né, desenvolvidas por essas instituições e fechamos mostrando a importância desse processo de pesquisa e da pesquisa enquanto todo o suporte para as nossas tomadas de decisões, né? Colocar as pessoas, os profissionais responsáveis por essa atividade no qualificativo e na responsabilidade de pesquisa é algo muito bom de ver que realmente está acontecendo nas nossas instituições. Eu acho que o Renato está aqui ainda, não apareceu para mim, mas eu queria colocar uma pergunta para a mesa, né? Para que vocês pudessem falar um pouquinho
sobre os protocolos de registro desses métodos e dessas práticas que estão sendo colocadas. Eu entendo que participar em eventos como esse já é um início, né, de uma atividade de diálogo e difusão dessas práticas adotadas no cotidiano dos nossos trabalhos. Mas eu fico me perguntando se existe uma sistematização dessas atividades, desses protocolos, nas próprias instituições e que chegue aos usuários e, melhor ainda, que cheguem a outros profissionais que estão atuando nos arquivos. Então, eu não sei se... Renato, você está aí? Eu tô sim. Ah, tá. Não sei se você quer colocar alguma coisa, é porque no meio desse monte de pontinhos tinha sumido do laboratório. Enquanto eles pensam, e aí também as pessoas vão tomando um pouco de coragem para deixar seus comentários e suas perguntas aqui no chat. Uhum. Só queria dizer, dar parabéns, né, às pessoas que fizeram a apresentação nessa tarde, nesse segundo bloco, aliás. A gente teve, então, como temática principal desse bloco as fotografias, né? Assim como no primeiro foi os arquivos de mulheres. As fotografias demonstram para a gente, né, nessas pesquisas que têm sido desenvolvidas, a gente consegue perceber essa necessidade, né, essa demanda que as fotografias trazem para nós, profissionais de arquivo, de um olhar muito mais delicado, muito mais sensível, né, como se para os outros documentos não fosse necessário, né, mas para as fotografias é ainda mais necessário esse olhar sensível para compreender as relações, para compreender as conexões que aquelas fotografias fazem com os demais documentos. Entendo que as apresentações que foram feitas hoje vão todas nesse sentido, de explorar essas potencialidades e associar diretamente, né, as práticas arquivísticas ao trabalho com fotografias de um modo mais contextualizado, mais identificado. Então, eu achei muito interessante. Parabéns a todas as pessoas que fizeram a apresentação. Eu não tenho nenhuma questão para colocar nesse momento, né, mas a gente abre para quem quiser colocar algum tipo de questão ou comentário. Pode ser pelo chat ou por microfone mesmo. Tá? Enquanto isso, eu acho que eles podem ir respondendo, né? Essa que eu coloquei pela ordem de apresentação. A Fernanda disse que ia sair, então acho que pode começar com o Thiago, né? Olá, eu quero parabenizar o evento. Eu sempre tentei participar, dessa vez deu certo, desse ano. No passado eu não consegui. Sobre os procedimentos, então, só recapitulando, eu sou o único profissional da informação que trabalha com esse acervo, né? Então, chega a ser até um trabalho voluntário mesmo de pesquisa, porque a instituição não tem arquivista, não tem. Thiago, travou? Parece. Travou. Acervo, né? Então, Voltou. Os procedimentos... Cortou? Cortou, Thiago. Se puder voltar um pouquinho na sua fala. Então, como é um órgão público de poder legislativo, infelizmente não tem arquivista, né? Então, até porque é uma cidade muito pequena no interior de São Paulo. A gente fez um manual de procedimentos bem simples para os servidores que vão atuar nesse acervo, principalmente para a Comissão de Registros Históricos, que é uma comissão que tem a custódia desse acervo, que é uma comissão da Câmara, né, legislativa, para entender os processos de identificação, os processos de tratamento, até propriamente das etapas futuras. Porque uma vez que eu não vou estar sempre nesse acervo, né? Então, como é uma pesquisa que se inicia com uma iniciação científica, vai para um TCC, agora para um mestrado, talvez eu não tenha mais atuação, mas esse manual foi feito, a instituição tem acesso a esse manual, a esses procedimentos. É bem simples mesmo, até tentar compreender a área, porque eles adquiriram esse acervo, tiveram questões desse acervo, mas sem pensar numa política de aquisição, instrumentos de gestão, recursos humanos. Por isso que a gente fez o diagnóstico e repassou para entender
quais o papel que a instituição tem que assumir, né? Tanto não é só um diagnóstico de acondicionamento, é um diagnóstico estrutural mesmo da instituição, que eles precisam entender tanto de acondicionamento, tanto de recursos humanos e boas práticas, né? Para poder manusear esses documentos, até porque são documentos que precisam de uma climatização específica, um acondicionamento, uma descrição e uma identificação contextualizada. Mas esse manual foi feito, foi disponibilizado bem no começo da pesquisa mesmo, então a instituição tem acesso a esses procedimentos. Ai, que ótimo! É muito importante, né, esse trabalho, porque a gente ajuda as outras instituições, né? Lorena, talvez você consiga responder junto com Jandine, né? Boa tarde, gente. Então, eu acho que a própria professora Celina já respondeu pelo chat. O MAST tem um manual de procedimentos que está em fase de final de revisão. Já tem uma metodologia consolidada no quesito, no que tange a organização de arquivos pessoais, mas particularmente, assim, o que eu posso falar sobre as minhas práticas em relação às minhas atividades, eu acho que eu sempre deixo registrado tudo o que eu faço, as minhas decisões, porque eu, como o colega Tiago falou, eu não sou eterna no arquivo, então os próximos precisam entender o que eu fiz, como os colegas que já passaram por lá deixaram para que eu pudesse ler. Não só eu, mas como todos os profissionais que estão ali presentes. Então, eu acho que é isso, assim, já existe essa questão do manual de procedimentos, da metodologia consolidada, mas a gente sempre tenta, eu acho que a Jandir também, deixar registrado para as pessoas que passarão por lá o porquê daquelas decisões. E é isso, assim, sempre deixando registrado esse conhecimento para que as pessoas tenham como saber, né, o porquê daquilo. Acho que eu respondi. Eu vou fazer só um complemento, porque, assim, eu não sei se o caso da Lorena, eu nunca troquei figurinha com ela com relação a isso, se ela foi a primeira pesquisadora no arquivo dela, né? Mas eu, assim, eu sou, acho que, mais ou menos a quinta, a sexta, alguma coisa assim, no arquivo do Castro Faria. Então, lá na instituição, a gente tem esse, né? A gente tem essa felicidade de ter o registro das outras pessoas que passaram e trabalharam pelo arquivo, entendeu? Então, a gente sabe o que é que foi feito por cada um deles, porque deixaram os registros para que os próximos pudessem acompanhar o trabalho de quem já passou por ele. Ótimo, é quase que um diário, produção de um novo arquivo pessoal, né? O arquivo pessoal do arquivista, né? Então, isso é muito bom. Bom, eu não sei se alguém tem mais alguma questão, mas a Luana, né, também já esteve lá, foi uma dessas que trabalhou. Eita. Ela estava lendo aqui a mensagem da Luana, né, de que ela teve a oportunidade de ser bolsista no arquivo do Castro Faria, e que ela fica feliz de ver os resultados desse trabalho. Temos mais algum apontamento, algum comentário a ser feito? Não? Bom, não havendo então mais comentários, né, a gente reforça aqui a parabenização às pessoas que fizeram a apresentação hoje. A gente vai encerrar a sessão, né, a primeira sessão, então nós retornaremos com a segunda sessão às 14 horas. Foi enviado o link, né, vai ser um outro link diferente dessa sala aqui, vai ser um outro link para a sala da tarde, né? Foi enviado para o e-mail de vocês e a gente se encontra então novamente às 14 horas. Evelyn, se não recebeu o link, manda um e-mail para a gente no labap@unirio.br e a gente encaminha o link para você, tá?
Então é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a Carol está perguntando de lista de presença, a gente não passou a lista de presença, a gente foi acompanhando a entrada das pessoas e fez os registros, tá bom, Carol? Não passou a lista de presença, não. Tá? Então é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar e-mail para a gente que a gente responde, tá? Então, bom horário de almoço, até mais tarde.